Podcast Biblioteca Europa. Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Europa. Este podcast insere-se no Festival Literário Utopia, que terá lugar em Braga entre os dias 15 a 24 de novembro e que terá um ciclo dedicado ao tema A Europa como Utopia. O ciclo pretende fazer um debate um pouco diferente sobre a Europa. Não queremos discutir a Europa como a simples união de um espaço geográfico e também não queremos perder muito tempo com discussões institucionais ou com a espuma dos dias. Aquilo que o Festival Utopia quer debater é a Europa como ideia cultural e literária, como conceito e como aspiração, seja ela uma utopia em constante realização ou uma realidade em constante utopia. Portanto, este é um podcast sobre a Europa, sobre livros, sobre ideias e sobre política com P maiúsculo, ou seja, sobre a verdadeira utopia literária que é a união destes povos europeus, que hoje são 27, mas que tem pelo menos mais 10 que querem aderir a este projeto. O meu nome é Bruno Dias Pinheiro, eu sou o curador deste ciclo e serei o moderador deste podcast. O podcast baseia-se numa pergunta muito simples. Que papel tiveram os livros na ideia que os convidados têm da Europa? Pedimos a todos os convidados que identificassem 2 livros que tenham tido impacto no modo como se sentem europeus e a cada episódio a conversa no podcast será em torno dessas obras, que podem ser biografias, história, ficção, não ficção, poesia. Aquilo que pretendemos com cada um dos convidados é antecipar as ideias principais que farão parte do ciclo A Europa como Utopia do festival. No final dos episódios teremos uma lista de 20 a 25 livros que dão expressão a esta utopia. O meu convidado de hoje é o professor José Manuel Pereza, licenciado em Direito e doutor em Sociologia, ambos os graus obtidos na Universidade de Coimbra. É professor catedrático de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, área de conhecimento que ensina desde a sua criação em 1995. É um dos pioneiros do estudo desta matéria em Portugal. É investigador do Centro de Estudos Sociais, onde dinamizou o Núcleo de Estudos para a Paz, e as suas prioridades de pesquisa incluem os estudos para a paz, o humanitarismo como ideologia e prática e a dimensão normativa das relações internacionais, um tema que é cada vez mais importante, apesar de parecer óbvio. Autor, entre outras obras, de O Humanitarismo em Mudança, do socorrismo aos intervencionismos com Daniela Nascimento, em 2024, Emancipar o Mundo, Teoria Crítica e Relações Internacionais, co-organizado com o meu estimado orientador de mestrado, Marcos Farias Ferreira, e Desobedecer à União Europeia em 2015 e Linhas Vermelhas, Crítica da Crise como Política em 2014, que foi um livro muito importante para mim na altura, para compreender o pós-Troika. Foi deputado nas 11ª, 13ª e 14ª legislaturas e vice-presidente da Assembleia da República nas 2 últimas. Eu devo dizer aqui em género de disclaimer que eu já conheci o professor Pereza antes de ser deputado e a admiração que tenho por ele já é do tempo da faculdade, antes de nos encontrarmos na Assembleia da República. Os livros que escolheu foram 2 livros muitíssimo interessantes e já veremos porquê. O primeiro é o Périplo, de Miguel Portas, com fotografias de Camilo Azevedo, e o Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bruno, muito obrigado, eu fico muito honrado com o convite. Começando diretamente com a primeira pergunta, normalmente eu começo por citar Václav Havel, que em 1996 descreveu a Europa como uma tarefa, questionando nos seguintes termos: os europeus sentem-se realmente europeus ou trata-se mais de uma ideia abstrata, de um conceito teórico concebido para reafirmar um fator geográfico como um estado de espírito? E acrescenta: se olhar para o fundo do meu coração e tentar identificar o ponto em que começo a sentir-me europeu e o que me une à Europa, a primeira coisa que sinto é uma ligeira surpresa pelo facto de só agora colocar a questão. Por outras palavras, eu era tão óbvia e naturalmente europeu que nem sequer pensava nisso. E estou certo que isto se aplica à maioria dos europeus. São profundamente europeus, mas nem sequer têm consciência disso. Acrescento ainda, e citando o Timothy Gartanage num livro mais recente que se chama Pátrias, uma história pessoal da Europa, ele descreve a utopia europeia do seguinte modo, situando em 1989. E cito: já nenhuma parte do continente era estrangeira para mim. Vivendo o paradoxo que resume o que é ser um europeu contemporâneo, sentia-me em casa no estrangeiro. Com base nisto, professor, e nós entraremos aqui em geografias diferentes na discussão dos 2 livros. Sim. A primeira pergunta é: nós podemos considerar a ideia da Europa como uma utopia? A Europa é uma utopia ou é uma tarefa em permanente construção? É as 2 coisas e é muito mais do que isso. Mas quer dizer, a Europa foi sendo... Eu prefiro a visão da Europa como sendo um processo de construção há muito tempo, há muitos séculos, e essa construção foi sendo feita
a partir de dentro e em diálogo com os exteriores. Ou seja, eu acho que é muito importante não perder de vista que, para lá das forças endógenas que foram, digamos, construindo elementos de identidade, elementos digamos assim, de bem comum, enfim, de razão comum, não é? Para além desses elementos endógenos, dessas forças endógenas, houve um conjunto, houve momentos em que, digamos, a Europa se definiu ou por contraste ou por articulação com o mundo fora de si. Sim, sim. A Europa é muito o resultado dessas interações. Aquilo que é hoje a Europa é muito o resultado dessas interações. E desse ponto de vista, não tenho dúvidas nenhumas de que há um momento histórico, um momento do processo histórico, que, enfim, há vários momentos do processo histórico em que esta ideia de Europa ganha corpo. Podemos recuar à antiguidade, não creio que mereça discussão isso, mas é sobretudo naquele momento de confronto com o outro, que é o outro que vai ser colonizado, que justamente esse choque, essa relação, digamos, inusitada, vai fazer com que a Europa se defina por digamos assim, por contraste com esses povos. E definiu-se muito numa relação de dominação, teorizou a relação de dominação, digamos, criou uma retórica acerca de si que, digamos, hoje está sujeita a grande esforço de desconstrução, bem o sabemos. E, portanto, com violência até. Sim, claro, exatamente. E, portanto, isso leva-me a dizer que fazemos bem em não nos concentrar exclusivamente nas últimas décadas, não é? E olharmos para trás e vermos, digamos, raízes de construção daquilo a que poderíamos chamar identidade europeia ou identidades europeias que estão lá bem atrás. As raízes das coisas estão lá bem atrás. Agora, eu acho que, isto dito, o Bruno perguntou-me, bom, mas enfim, com estes parâmetros de avaliação, digamos assim, podemos considerar a Europa uma utopia. Eu acho que há várias utopias na Europa e elas dependem muito do sujeito que fala sobre elas. Há vários sujeitos e há várias utopias ditas por esses sujeitos, não é? Ou seja, eu vou dar 3 exemplos. A utopia de uma Europa que é uma cosmopolis, não é? É a utopia que foi dita por muita gente, mas eu lembro-me de ser a utopia da geração estudantil em Portugal que se via, digamos, cuja liberdade do ponto de vista de pensamento, de leitura, de tomada de posição, de relação com o corpo, era agrilhoada pela ditadura. E lá fora, a Europa era uma espécie de, digamos, de cidade fervilhante que era o contraste com isso, não é? Uma aspiração. Depois, a Europa com o grande mercado ou como o grande banco. Bom, na verdade, parte do empresariado, parte digamos assim, dos protagonistas do setor financeiro falam dessa utopia da Europa e têm esse projeto de utopia da Europa e ele é pujante, ele é tem muita influência sobre os caminhos que a Europa tem vindo a trilhar, perdão. E há depois uma outra utopia, entre várias outras, mas há outra utopia que é a Europa, digamos, da vida boa, da vida segura. É a Europa dita pelos migrantes, naturalmente, que a ela se querem acolher como promessa de uma vida boa, de uma vida segura no cotidiano, uma vida com horizontes de futuro, não é? E é também, evidentemente, e foi, e ainda é, em alguma medida, a utopia dos nossos emigrantes
que olham para a Europa, olharam nos anos 40, 50, 60 do século XX como, digamos, esse porto de abrigo para terem horizontes de futuro que aqui não tinham, e em alguns casos, designadamente em alguns segmentos profissionais, isso volta a ser, está a voltar a ser um facto, não é? Portanto, há várias utopias, e elas variam consoante digamos, o sujeito, o grupo social, como quiserem, que fala sobre isso, não é? Que diz isso. Esta sua teorização é muito interessante porque, de facto, agrega aqui em 3 dimensões a ideia da Europa como uma aspiração em Sim. diversas latitudes, Sim. seja a aspiração de liberdade e a aspiração de nós respirarmos um ar um bocadinho mais leve, a aspiração financeira do mercado, mas sobretudo esta aspiração, e eu de facto nunca tinha pensado nisto deste modo, mas isto corresponde àquilo que hoje em dia, na espuma dos dias da atualidade, se chama o modo de vida europeu, não é? Que é a promoção do modo de vida europeu. Exatamente. Isso é de facto muito interessante e eu recordo que quando surgiu este jargão do modo de vida europeu, chamava-se a proteção do modo de vida europeu. Depois mudou para a promoção do modo de vida europeu, mas sim, há uma outra expressão que no jargão europeu, enfim, no europeu também aparece muitas vezes, cada vez vai aparecendo menos, tragicamente, que é o modelo social europeu. Sim, sim. Ou seja, esse modelo social feito de um contrato social amplo, em que, digamos, a solidez de direitos sociais, de direitos económicos, de serviços públicos para garantirem a efetividade desses direitos, foi sendo um elemento essencial. A Europa é, em grande medida, digamos, o lugar de nascimento e de afirmação dos welfare states, dos Estados sociais, e esse é um elemento muito importante que conjuga aqui estas várias Europas, estas várias utopias da Europa, e, portanto, quando o Estado Social, para mim, na minha interpretação, quando o Estado Social entra em crise, quando ele é sujeito a uma grande erosão e é substituído por outros modelos, entram em crise as várias utopias, claro. Elas tornam-se elementos de grande tensão, não é? Muito mais do que uma promessa, digamos, glamourosa, mas que se tornou, digamos assim, tem-se tornado cada vez mais um sonho difícil de concretizar. Nós falaremos certamente sobre isso, mas de facto isso corresponde enfim, as utopias só fazem sentido se as pessoas tiverem algo tangível nas suas vidas claro, de expressão. Claro, se não são quimeras, não são utopias. Exatamente. Professor, e este podcast, enfim, tem um certo preconceito, que é o preconceito de achar que os livros importam, que a narrativa que nós escolhemos e que nós nutrimos é uma narrativa baseada na cultura e baseada numa certa intelectualização destas realidades. Nesse sentido, a minha pergunta, e se quiser desde já entrar nos 2 livros que o professor escolheu, que papel tiveram os livros na sua identificação como europeu? Eu acho que nós somos, cada um de nós é o resultado de muitas coisas. Eu acho que nós somos os livros que lemos, somos as músicas que ouvimos, somos os filmes que vemos, e somos muito também aquilo que os outros fazem com que sejamos, não é? Portanto, nós somos construções diárias a cada momento. E, evidentemente, que os livros são elementos muito fortes de construção de um olhar, de construção de uma linguagem, de construção de uma perspectiva sobre as coisas. Eu acho que sim, que os livros são isso. Para mim são, ou melhor, eles são isso eles são isso para quem tem o privilégio de fazer da leitura uma atividade, porque claro. Infelizmente isso é mesmo um privilégio, ainda continua a ser um privilégio. Mas a propósito da Europa e da minha visão, enfim, do meu entendimento daquilo que é e deve ser a realidade deste espaço e desta entidade, isso foi muito construído em diálogos que eu fui mantendo com várias pessoas ao longo da minha vida, mas houve uma que realmente teve para mim uma influência muito grande, e essa pessoa foi o Miguel Portas. Por várias razões, porque sobretudo os diálogos que fomos tendo mostraram-me a necessidade, lá está, de olhar
a Europa a partir do cruzamento, como eu dizia há bocadinho, a partir do cruzamento entre movimentos e dinâmicas internas e diálogo ou relação com o exterior. O Miguel era digamos assim, um conhecedor muito meticuloso e muito rico de variedíssimas realidades à volta da Europa, a partir do conhecimento próprio dos viajantes que são atentos, não é? Ou seja, dos viajantes que não vão à procura dos cromos do National Geographic, que são lindíssimos, devo dizer, mas que, enfim, dão uma imagem. O Miguel não. O Miguel ia à procura do cheiro, ia à procura da música, ia à procura da história, ia à procura, enfim, das tonalidades do céu, ia à procura disso, não é? E os seus relatos são isso. O Périplo, que é um dos livros que eu escolhi, que eu li basicamente quando ele saiu, portanto ele foi publicado em 2009, se não estou a erro, portanto eu teria aproximadamente 50 anos, eu já tive 50 anos, e portanto o Périplo é isso, o Périplo é uma obra de atenção, digamos, à construção de posições, à construção de relações, quer na orla sul do Mediterrâneo, quer em alguma medida na orla norte, não é? E na verdade este livro ajudou-me muito a compreender, depois já lá voltamos certamente com mais detalhe. Sim. Mas eu creio que ele me ajudou muito a compreender essa feitura da Europa na relação com esse mundo que lhe está ali próximo e que desafia, digamos assim, a tomar posição. O outro livro que eu escolhi foi O Retorno da Dulce Maria Cardoso, que aparentemente não tem nada a ver com isto de que estamos a falar. Pelo próprio título, é um livro que trata, é uma experiência, digamos, é um livro de registro autobiográfico, e que fala justamente da vinda para Portugal de, enfim, todo um conjunto de gerações que residia nas ex-colónias portuguesas e que, em meados dos anos 70, é forçado, digamos assim, a vir para Portugal. E neste caso trata-se a Dulce Maria Cardoso inventa um Rui, que é o seu porta-voz, digamos assim, e o Rui é um adolescente de 15 anos que relata a sua experiência de inserção turbulenta e traumática neste país. E, portanto, aparentemente isto não tem nada a ver com a Europa, e no entanto eu acho que é um livro que dialoga muito bem com a questão da Europa, precisamente porque trata, digamos assim, não de uma promessa sonhada, mas de uma inclusão traumática e que traz a marca da queda do Império. E, portanto, esta ideia da queda do Império, da perda e da Europa como mecanismo de substituição é o que me fascina neste livro. Curiosamente, eu já tinha escolhido este livro e quando estava aqui a preparar a nossa conversa, lembrei-me de uma coisa que é muito curiosa. É que a leitura deste livro foi-me sugerida pelo Miguel Portas. Isso é que é curioso. E houve um mecanismo qualquer estranho que influenciou as coisas. E, na verdade, pronto, lembro-me muito bem do Miguel me dizer: estou a ler um livro fascinante, uma coisa extraordinária. Miguel tinha aquelas falar muito entusiasmada, não sei o quê. E pronto. E, portanto, há aqui, digamos, duas obras que, lá está, não são ensaios sobre a Europa, não são ensaios a partir de dentro da Europa, mas eu creio que é muito importante este conjunto de olhares de fora, digamos assim, que criticam, que põem em questão e que ajudam, portanto, a perceber, enfim, as escolhas que foram sendo feitas e que fazem da Europa aquilo que ela é hoje. Eu, precisamente, acho que são duas excelentes escolhas. Eu, se tivesse que fazer uma shortlist dos livros que
que este podcast me trouxe, que eu não conhecia. O Périplo entra diretamente no top 3, porque enfim, eu conhecia o livro, tinha visto os documentários que passaram na RTP. A edição que eu tenho até tem os DVDs aqui. Exatamente. Mas outra coisa é nós demorarmos a ler o livro. E o livro da Dulce Maria Cardoso, enfim, eu faço aqui este disclaimer também, porque podia ser a história da minha família maternal, porque a minha família maternal veio de Angola em 75 com a Guerra Civil, portanto tudo aquilo é bastante visual para mim, a leitura, mas já lá iremos. Mas tem um aspecto curioso, porque o professor referiu que, no caso de Dulce Maria Cardoso, que nós, europeus, colonizámos, ocupámos, teorizámos a colonização, criámos a narrativa, mas dá a impressão que não estávamos preparados para o fim da narrativa. Que isto nos caiu assim de repente e que não soubemos tratar estas pessoas. Mas eu vou começar, se não se importar, pelo livro do Miguel Portas. Eu também tive o gosto, no princípio da minha carreira, a trabalhar com o Miguel, conheceu no Parlamento Europeu. Exato. E de facto era uma personalidade muito impactante em muitas coisas, sobretudo porque era um deputado com uma perspectiva das coisas muito empírica, muito ligada ao terreno. E ele diz aqui, a certa altura, logo no princípio, e eu vou fazer aqui só duas citações que pedi ao professor que comentasse. Ele faz um disclaimer do que é o livro, do que o livro é e o que o livro não é. E ele diz que, e cito, talvez Périplo seja, acima de tudo, um livro de viagens no tempo. E depois diz, quando muito o leitor ficará a conhecer o universo de interrogações e referências que acompanham o meu exercício de responsabilidades como eurodeputado. Eu gosto particularmente disto porque, enfim, projetando aqui um pouco para aquilo que são as lideranças políticas, o professor acha que todos os políticos com responsabilidades a este nível deviam fazer périplos destes antes de qualquer outra coisa? Sim, acho mesmo, por acaso acho mesmo, acho que é uma excelente mensagem que o Miguel deixou de uma maneira muito despretensiosa, não é? Ou seja, ele fazia aquilo para si próprio e, portanto, não deixava de sugerir que assim fosse. Eu acho que há muito desconhecimento da realidade de que falamos, não é? Sobretudo no universo político, há muito discurso, há muita catalogação, há muita estereotipização que evidencia, assim, não é preciso escavar muito para evidenciar grande fragilidade e uma grande falta de conhecimento da realidade das coisas, não é? E neste caso, digamos, a riqueza dos viajantes é essa, é que os viajantes estiveram lá, os viajantes foram lá ver, os viajantes não foram naquela excursão que passou pelos pontos turísticos. Os viajantes, no sentido mais denso do termo, são aqueles que foram ver e que foram conhecer e que foram estudar e que foram conviver com as gentes, não é? Pronto. E, portanto, sim, acho que há aqui um recado, uma mensagem, uma sugestão, digamos, quase deontológica que o Miguel Portas fazia e que dá conta do sentido deste livro, que para ele serviu digamos, de fundo para o exercício de uma responsabilidade, a de eurodeputado, mas que deveria ser assumido de maneiras diferentes, acho eu, por pessoas com discurso público sobre a Europa. Este livro, enfim, no fundo, o Périplo é quase uma metáfora, porque, enfim, é uma viagem não só física, mas é uma viagem real, mas é, como o professor dizia, uma viagem cultural, é um cruzamento de realidades. Há vários países, Marrocos, Egito, Líbano, Turquia, Grécia, enfim, com esta projeção sempre europeia, esta fusão de culturas. Entrando aqui um bocadinho num tema que está subjacente a isto, e isto é uma viagem que, se não me engano, foi em 2003, 2004, 2005, por aí. Portanto, enfim, nós estamos nisto já há alguns anos, nestas discussões polarizadas sobre as migrações, sobre o que é ser migrante. Eu enquanto me preparava para este podcast, estive a ouvir um outro podcast aqui na porta ao lado, que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que eles entrevistaram um especialista, e ele falava muito nestas narrativas bipolarizadas que nós olhamos para a mesma realidade, que é as migrações, que é talvez o fenómeno humano mais humano da história. Sim. E o que ele diz é que nós olhamos para isto sempre com o viés de onde está, do nosso ponto de observação. Claro. Se olhamos para um português em Bruxelas, é um expatriado.
Se olhamos para um senegalês Exato. em Amsterdão, é um migrante, um desgraçado. E eu acho que este livro O Périplo, apresenta aqui, de facto, uma narrativa alternativa e muito densa sobre isto. E eu gostaria de pedir ao professor que pudesse comentar um pouco sobre isto. Bruno, eu acho que já vou a esse ponto, mas queria regressar até à questão que colocou imediatamente antes, que é a questão da viagem no tempo. Porque isso me parece ser muito importante também para percebermos de onde vimos, que raízes temos, no fundo, o que é que nos faz ter este olhar e não outro olhar, não é? Afinal de contas, o Brasil podia ter sido a Índia, não é? Ou seja, aquilo, portanto, houve ali um engano na trajetória. Mas pronto. Portanto, esta ideia da viagem no tempo é muito importante e eu creio que isso, neste livro, me mostrou como, digamos assim, o ganho, a conquista de hegemonia pela modernidade europeia. O Miguel fala a partir neste caso, a partir dos povos do sul do Mediterrâneo. E a reflexão dele ao ver as práticas cotidianas, ao ver os elementos culturais, ao ver a arquitetura, ao ver, digamos, o pulsar da vida daquelas gentes, ele mostra como a conquista de hegemonia pela modernidade europeia foi, fez da Europa uma espécie de força padronizadora. Ele fala disso, por exemplo, a propósito do tempo rápido versus o tempo pausado e contemplativo e autorreflexivo que outros povos ainda têm. E o ainda atraiçoa todo o meu discurso, não é? Ou, por exemplo, o problema da secularização, não é? A modernidade europeia tem esse traço fundamental de separação entre a religião e o poder político, e nós avaliamos isso deste lado do mundo de uma forma muito positiva. Eu faço essa avaliação, mas o que o Miguel chama a atenção, ele que, enfim, era insuspeito de estar a pretender defender uma qualquer forma nostálgica de entendimento das coisas, ele diz, bom, mas isto aqui, de facto, criou, ao ser hegemónico do lado do norte, do lado, digamos, de quem tem poder, foi um elemento de tensão, é um elemento de tensão com outras raízes, não é? E creio que isso é muito importante. Portanto, este livro também me ajudou a ver na Europa, ver de uma maneira séria, não panfletária, não de discurso inflamado, mas de uma maneira séria, de uma maneira, digamos, com suportes empíricos, como dizia há bocadinho o Bruno. Ajudou-me a ver justamente essa Europa que, ao longo do tempo, à medida que conquista hegemonia, se vai, digamos, vai afirmando como valores universais. Não é apenas os direitos e não é apenas a liberdade, é também, por exemplo, o tempo rápido. Ou é também, por exemplo, o secularismo. Mas depois, há um outro traço deste livro, e então indo à questão que o Bruno estava a colocar, a propósito, digamos, das pessoas que saem do seu sítio e vão à procura de outras coisas. Este livro é sobre isso, em grande medida também. Sim. Aliás, termina de uma maneira muito bela, muito tocante, e que é, digamos, a Europa promessa, né? A Europa promessa, a Europa vista daquele cafezinho que eu imagino que fosse uma tasquinha em Tanger, onde o Miguel se senta para escrever os seus textos matinais, que era sempre um hábito que ele tinha diário, e sobretudo em viagem, e portanto onde ele olha a Europa a partir de Tanger e a partir do olhar de uma personagem que é o Paphatnam, que é alguém que está a querer vir e que diz para si próprio, eu vou citar, muitos morrem, mas não conseguiram muitos mais chegar à outra margem, e portanto essa digamos, essa promessa, essa atração, essa digamos, visão da Europa como um Eldorado que chama pelos pobres que estão do lado de lá. E depois nisto há uma construção que me parece ser muito rica, que é uma construção que o Miguel Portas
atribui a uma leitura de banda desenhada que o fascinou a ele e me fascinou a mim e fascina imensa gente, que é um livro muito antigo de banda desenhada dos Black and Mortimer, que é o Enigma da Atlântida. Sim. Pronto, aquele lugar fascinante, misterioso, de qualquer coisa que teria existido. E o livro, o Périplo, termina, eu vou citar outra vez, termina assim: afinal, a Atlântida não é uma miragem, nem sequer uma vista. Ela vivia em Paphatnam, o tal homem perto de ser migrante para a Europa. Ela vivia em Paphatnam como mora em cada um de nós. É esta a utopia deste mar, que é o Mediterrâneo. Portanto, essa noção de que, na verdade, a Europa aparece neste contexto de saída, de busca, não é? De procura de refúgio, de procura de horizonte. A Europa aparece, digamos assim, como essa coisa misteriosa, fascinante, atraente, para quem ainda lá não chegou, e é justamente essa espécie de Atlântida que o Miguel Portas põe neste livro. Portanto, eu acho que é claramente... nesse sentido, é claramente um livro sobre a Europa. É curioso que o professor, enfim, não me leva mal, roubou-me uma citação, porque eu tinha aqui a história do Paphatnam para contar também, porque de facto é bastante ilustrativo do modo como o Miguel termina o livro. Eu sempre olhei para o Miguel Portas como uma espécie de otimista, no sentido de um pessimista bem informado, porque era uma pessoa que tinha... que tinha sempre uma visão muito estruturada e romantizada neste tipo de apreciações, mas muito realista das coisas. Projetando para a atualidade e um pouco, enfim, navegando aqui pela política, porquê que estas questões são tão polarizadoras? Porquê que a questão das migrações e destes movimentos humanos é tão polarizadora, e porquê que se torna tão fácil construir uma narrativa em torno do medo e em torno, por vezes, se calhar, da desculpabilização dos fracassos de políticas públicas noutras coisas com os migrantes? Não sei dizer muito sobre isso, a não ser o banal, nisso como noutras coisas. Mas, na verdade, o que me parece é que este tema, melhor, esta realidade das pessoas que vêm para a Europa à procura de uma vida segura e de uma vida que seja vivível, não é? Desperta, ou melhor, se sempre aconteceu, neste momento ela cai em cima de um conjunto de estratégias de fragilização dos mecanismos sociais e políticos que nós tínhamos para a garantia de direitos alargados, não é? Portanto, as gerações do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolveram a sua vida em contextos, enfim, nesse momento na chamada Europa Ocidental, em contextos em que havia a garantia de um conjunto de direitos, enfim, genericamente havia a garantia de um conjunto de direitos alargados que davam à vida um sentido de projeto, não é? Sim. Isso tudo foi esfacelado. Isso tudo foi remetido a, digamos assim, a uma espécie de rótulo de caixote do lixo da história, e foi muitíssimo enfraquecido, e portanto nós ficamos nus diante disso. Ficamos remetidos à nossa individualidade, ficamos remetidos ou somos convidados, ou de alguma maneira intimidados a substituir mecanismos de solidariedade por dinâmicas de competição. E numa situação destas, num contexto destes, em que, digamos assim, o discurso dominante é o de que não há direitos adquiridos, e em que, portanto, a vida deixa de ser um projeto e passa a ser um exercício de pilotagem, naturalmente para a grande maioria das pessoas, aquelas que têm menos poder económico e social, a vinda de estrangeiros é um problema, é sentida como um problema, é sentida como uma ameaça, é facilmente sentida como uma ameaça, não tem que o ser, evidentemente,
E felizmente temos muitas experiências locais, mesmo no pico da chamada crise dos refugiados. Na verdade, não foi crise dos refugiados coisa nenhuma, foi a crise, enfim, dos mecanismos de recepção deles. Mas, enfim, felizmente temos muitas experiências muito positivas de transformação da realidade própria para organização da sociedade, para receber, para dar vida, para dar horizontes a estas pessoas. Mas, na verdade, é muito fácil. Portanto, é muito fácil isto acontecer, esse olhar de ameaça, não é? E isto, evidentemente, tem sido pasto para o crescimento de forças políticas, de discurso público, sim, que, digamos, ganham popularidade fácil explorando o medo. É a coisa mais fácil de explorar. Quer dizer, explorar o sentido de responsabilidade, explorar o sentido de comunidade é muito difícil. Dar-lhe densidade é muito difícil. Explorar o medo, isso é assim, não é? Quer dizer, é uma coisinha muito rápida. É muito binário, portanto, sim. Sim, claro. E, portanto, tem sido assim e creio que, digamos, há um resvalar, mesmo até de orientações políticas e decisões legislativas de Estados e de estruturas que, enfim, à partida não diríamos que estavam enfeudados a esse tipo de visão exploradora do medo, mas há um resvalar claramente para uma visão cada vez mais protetora dos nossos, que é uma expressão terrível, protetora dos nossos e, portanto, de alguma maneira anatomizadora do outro, não é? Não é do outro, é de algum outro. Sim. Porque nós estamos a falar dos imigrantes como ameaças, estamos a falar dos pobres. Porque se falar dos desgraçados, dos ricos, bem pelo contrário, venham. Não é? Portanto, enfim, com pretextos muito diversos, que não vale a pena agora aqui explorar muito. Portanto, isto faz-me voltar, isto parece quase ser um programa de homenagem ao Miguel Portas, e se for é muito bem, justamente como um dos nossos pensadores da Europa, e portanto, nesse sentido eu acho que vale a pena explorar um bocadinho. E portanto, o Miguel Portas, enfim, ensinou-me-nos, quer por este e outros livros, quer sobretudo pelos diálogos que tive a sorte de poder ir fazendo com ele durante bastante tempo. Miguel era aquilo que a gente normalmente chamava, na altura, um europeísta de esquerda. E com isto é o quê? Bom, isto é justamente alguém que tinha como projeto, né, assumir a necessidade de disputar o conteúdo das políticas em escala europeia. E não era um euro embasbacado. Era um euro crítico, não era um euro cético, bem pelo contrário. Era alguém que olhava, fazia a tal viagem no tempo e dizia para si próprio e para os outros: vamos aqui resgatar o melhor que esta Europa tem. Que é a Europa da solidariedade, a Europa dos movimentos, a Europa da transgressão cultural, da dinâmica, do fervilhar. Vamos resgatar essa Europa. E esse espírito de resgate da Europa, digamos, da promessa do Estado Social, do acolhimento dos migrantes, da Europa, como é que se chama, das vanguardas culturais, etc. Resgatar isso, eu acho que é das mais importantes prioridades para a Europa que temos hoje. Concordo. O Miguel, enfim, o modo como eu vi, como aprendi a admirá-lo, ele disputava sempre a narrativa, mas disputava a narrativa acrescentando sempre alguma coisa. Era muito chato. Sim, mas era muito interessante ouvir. A gente vinha com aquele discurso que, até a malta da academia, não é? Vinha com aquele discurso, tudo rigor conceptual, e não digo à primeira, mas à segunda aquilo levava uma rabanada de vento por parte de quem? De quem tinha lá estado a ver, de quem tinha lá estado a sentir. E, portanto, ele era um chato, era muito chato. Mas este livro, e essa era talvez a última questão sobre este livro, este livro para mim é um tratado sobre a diversidade, mas é sobretudo uma certa apologia do diálogo. E eu tenho aqui uma citação e faço a ponte com... A citação é a seguinte: o Ocidente e o Oriente sempre se olharam com desconfiança, como se fossem opostos irreconciliáveis, mas é justamente nas suas fronteiras que se encontram as maiores oportunidades de diálogo. E a minha questão, para depois também saltar para o livro de Lúcia Maria Cardoso, é precisamente esta: o modo de contrariar esta narrativa do medo como combustível,
de desculpabilizar fracassos noutras áreas com os migrantes que vêm ocupar e fazer uma grande reconquista da Europa, é nós enfatizarmos o diálogo e as pontes e a compreensão do que está do outro lado, e sobretudo a compreensão de que hoje em dia são estas pessoas que buscam uma Atlântida. Mas amanhã podemos ser nós. Eu há uns tempos ouvia numa conferência, e foi uma frase que me impactou bastante, um grande especialista em migrações que perguntava ao público: sabem qual é a diferença entre vocês e um refugiado? Sorte. Do sítio onde vocês estão neste momento, porque de hoje para amanhã o país onde vocês vivem for assolado por uma crise climática em que estão 50 graus durante 3 meses ou durante 6 meses, e vocês têm que ir para o outro lado, não querem que do outro lado se lembrem como vocês os trataram. Portanto, a minha pergunta é qual a importância de nós conseguirmos construir estas pontes de diálogo entre as duas margens como o Miguel descrevia no final do livro? Pois. A resposta óbvia seria sim, é muito importante, não é? É muito importante contrapor à lógica do fechamento, à lógica da agressão, à lógica da visão ameaçadora, contrapor a isso o exercício do diálogo. Esta seria a resposta óbvia. E ela está certa. Eu acho que ela está certa. O problema está em que os diálogos, para serem sérios, são muito difíceis. Porque partem neste caso concreto, partem só são sérios se forem à procura daquilo que não é dominante nas linguagens, nos discursos, nas visões, nas interpretações da história, nas narrativas, nas identidades. São diálogos que têm que ser feitos quase sempre a partir ou a começar por, digamos, pequenos interstícios desses discursos dominantes, dessas perspectivas, desses grupos, não é? E era isso precisamente que este homem fazia, era justamente encontrar pontos de diálogo a partir da observação de elementos que mexiam com as narrativas dominantes, porque também, digamos assim, do outro lado, entre aspas, o discurso dominante pode ser um discurso de fechamento, pode ser um discurso de agressividade, enfim, justificando-se com a história, justificando-se com sei lá o quê, com o presente. E portanto, o exercício de diálogo é, digamos, um exercício de serzir diferentes que se colocam numa posição crítica das abordagens dominantes de um lado e do outro, não é? Pronto, e portanto é preciso encontrar esses sujeitos, é preciso encontrar essas linhas, é preciso encontrar esses discursos. Encontrar isso é difícil, e depois é muito difícil um diálogo entre iguais é fácil. O diálogo entre diferentes é muito difícil, bem. E portanto, porque ele exige humildade e firmeza ao mesmo tempo. Eu tenho estado envolvido em outros diálogos difíceis entre culturas diferentes, por exemplo, o cristianismo e o marxismo, e temos tido esta plataforma onde tenho participado, tem encontrado obstáculos que são obstáculos muito complicados, naturalmente, não é? Porque estamos longe de ter encontrado o caminho marítimo para o consenso. Quer dizer, não existe, não é? Quer dizer, portanto, é preciso trabalhar os dissensos de uma maneira qualificada, é preciso que percebamos que os consensos são consensos frágeis, e que a palavra-chave nisto tudo é diversidade, como dizia o Bruno há bocadinho, é diversidade. Agora, o que me parece muito, tudo isto, tendo isto tudo em conta, este caos de ideias que aqui fui expondo, a ideia de que o Ocidente e o Oriente não têm que ser olhados, não têm que se olhar um ao outro como opostos e inimigos, que era a sugestão do Miguel a partir das suas viagens pelo Líbano, pela Síria, pelo Mediterrâneo Sul, por vários países, enfim, no continente africano, etc. E na Europa, conhecendo bem, enfim, a Europa, digamos, quer ocidental, quer do sudeste, do sudeste europeu, sudeste europeu, enfim, sudeste europeu, perdão, dos Balcãs, enfim, tudo isso,
esta ideia de que o Oriente não tem que ser considerado, ou não tem que se olhar como inimigo do Ocidente e vice-versa, é um programa político. É um programa político e um programa cultural que valia a pena trazer também para este festival sobre a Europa como utopia. Teremos no festival um momento de programação em que teremos 3 jovens escritores, aqui um pequeno parênteses publicitário em relação ao festival. Teremos uma escritora ucraniana, um escritor da Geórgia, que não podia ser mais oportuno, e teremos um franco-tunisino, portanto, tentamos descobrir aqui umas geografias diferentes para também trazer outras tonalidades. Fazendo aqui uma ligação com o livro da Dulce Maria Cardoso, eu acho que há aqui um traço que é comum nisto, que é a questão da integração, porque muitas vezes o problema atual da questão migratória é a falta de integração, ou seja, a falta de políticas públicas que integrem estas pessoas. Deixamos-los. Eu estive nos últimos dias em alguns países europeus, não vou nomear, mas um dos grandes problemas, e é um país que é particularmente afetado pelos fluxos migratórios, é as pessoas andarem pela rua sem mais, porque andam à procura de trabalho, não têm onde viver, são um bocadinho deixados à sua sorte. E o livro da Dulce Maria Cardoso é um livro, se não estou enganado, de 2011, é um livro sobre os retornados, enfim, o pós-descolonização de 75, fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre essa, enfim, uma certa deslocação forçada, porque aquelas pessoas que casam nos fariam. Precisamente, exatamente. E é um pouco o modo como estas pessoas não foram integradas, não foram acolhidas. Portanto, há aqui um fio entre aquilo que foi a realidade portuguesa naquele contexto e a falta de integração a nível europeu, e gostava que o professor comentasse um pouco sobre isso. Sim, é um livro fascinante, muito duro, porque relata uma experiência profundissimamente dura e porque é um soco no estômago para quem, nesse tempo, portanto, meados dos anos 70, como era o meu caso, tinha uma vida segura, tranquila, enfim, e portanto, e que foi confrontado, enfim, com a realidade destas pessoas, mas aqui a narrativa, o relato, é um relato de um detalhe, de uma riqueza, como é que eu ia dizer, psicoafetiva, que é extraordinário, é um retrato extraordinário. E o que mais me impressiona neste livro é, digamos, essa questão da integração ser protagonizada, neste caso, por uma família da qual a Dulce Maria Cardoso se representa a si própria como um jovem adolescente, até é o irmão mais novo, tem uma irmã mais velha, até o pai e a mãe, não é? E que vêm para Portugal e depois são colocados num hotel do Estoril, que é um armazém de pessoas de forma totalmente descaracterizada, totalmente despersonalizada e em que se começam a tecer laços a partir da posição do adolescente, dos 15 anos, começam-se a tecer laços, digamos que é a reconstrução de laços que tinham ficado desfeitos e, portanto, a criação digamos assim, de tessitura social, digamos, de tessitura relacional deste jovem. E o que é muito interessante é que o Rui, e é a Dulce Maria Cardoso, recorda o seu passado, enfim, de 15 anos, de 5 anos ou 6 anos de consciência efetiva de si, na lógica imperial. Recorda claramente, pela sua própria memória ou pela memória atribuída a outros, recorda a sua condição de supremacia na colónia, e dessa posição de supremacia ter traços marcadamente racistas, marcadamente, portanto, hierarquizadores, etc. Recorda isso. E essa linguagem é duríssima. E depois, até fazendo até um paralelo com aquilo que o Bruno há bocadinho dizia, de que o que nos faz a nós ser diferentes dos outros é a sorte. A sorte virou. E este adolescente e a sua família são atirados para uma posição de completa subalternidade no Portugal de 1975. São armazenados
estão desprovidos de bens, de todos os bens. O vestuário é o vestuário doado por alguém, por uma organização de caridade qualquer. E a certa altura o Rui diz que o seu grande medo era eles serem vistos como os pretos da metrópole. Que é uma expressão notável, não é? Lá está, de substituição do olhar dominante pelo olhar subalterno, completamente. Não é? Da posição de subalternidade, uma subalternidade revoltada, com certeza, indignada, porque foi a sorte que mudou, e a sorte foi, enfim, determinada por escolhas políticas, evidentemente, mas esta ideia das sobras do Império serem vistas nesta perspectiva dos pretos da Europa, dos pretos da metrópole, os pretos isto podia-se generalizar sempre dos pretos da Europa, neste sentido, portanto, dos mais de baixo, que passam a ter essa condição. E, portanto, eu acho que isso é claramente esse olhar que começa por ser um olhar que lá atrás era o olhar de alguém que estava por cima e que de repente vem e torna-se num olhar completamente, digamos, de quem tem uma condição de esmagamento social e de violência social muitíssimo. A violência que exercia passou a ser exercida sobre o Rui, sobre a Dulce Maria Cardoso. E esse retrato é extraordinário. Ora, porquê é que isto é sobre a Europa? Isto é sobre a Europa porque há muita Europa, não só em Portugal, mas em muitos outros países da Europa, na França, na Espanha, na Itália, na Bélgica, nos Países Baixos, no Reino Unido. Há uma data de Europa que se construiu precisamente com estes ingredientes de vida. Sim. Com a perda dos impérios. Não é? A perda dos impérios. Portanto, eu acho que é importante termos em conta essa matriz constitutiva da Europa de hoje, que é de uma Europa que veio, que, digamos, que foi experimentada, que foi vivida num processo de trauma, de luto traumático muitíssimo grande, e que em alguns casos foi um mecanismo de compensação, noutros não foi um mecanismo de compensação. E pronto, e portanto é nessa perspectiva que eu li este livro, que eu reli este livro, agora, mais próximo da nossa conversa, e foi isso que me fez escolhê-lo para aqui conversarmos. E também tem um pouco a ver com, eu acho que nós portugueses, enfim, nós fazemos muita gala disso, mas eu acho que tem algum fundamento em sermos um povo com múltiplas identidades. Somos de Coimbra, ou somos de Lisboa, somos europeus, somos meio africanos, fomos retornados, temos uma capacidade às vezes de compreensão do mundo, que eu acho que até contactando com outras nacionalidades aqui em Bruxelas, eu acho que é bastante inclusiva, mas eu já volto a este ponto. Eu tenho só aqui duas citações que vão muito ao encontro do que o professor dizia. Uma delas, e tem a ver com o lugar a que nós pertencemos, e o Rui tem esta, ao longo do livro, e 15 anos é uma idade bastante impactante. É muito curioso que ela tenha escrito este livro em 2011 apenas, portanto não é um livro escrito a quente, é um livro escrito umas décadas depois de ter acontecido, porque lhe deu o distanciamento, e eu pessoalmente, assim, se me é permitido, prefiro que seja assim do que ser a quente, porque acho que é um retrato mais frio e mais duro, como o professor disse. E ele diz a certa altura ao Rui, e cito: pensava que voltava para casa, mas não há casa para onde voltar. O que existe é apenas um lugar desconhecido que dizem que é meu, mas que não me pertence. E depois acrescenta: chamam-nos retornados como se fôssemos intrusos na nossa própria terra. Somos vistos como uma lembrança incómoda de um império que se desfez. E agora somos apenas mais um problema que ninguém quer resolver. Isto no fundo, e projetando um bocadinho para aquilo que até é o que é ser português em 2024, estes traços marcaram muito a nossa evolução como sociedade ao longo dos anos. E nós continuamos a ter entre nós, ter connosco muita, digamos, muita nostalgia disso, muita nostalgia desse período antes da casa que deixou de ser casa. E, portanto, construções nostálgicas, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista do discurso de todos os dias.
que têm esse fundo, não é? De como é que se chama? De nostalgia, de nostalgia por essa ideia de centro, de sermos nós o centro da coisa, não é? Bom, e portanto essa passagem é muito ilustrativa disso, ou seja, da noção, da experiência daquele adolescente de 15 anos que perde as suas referências, mas o facto disto ter sido escrito, de ter sido publicado em 2011 e, portanto, digamos, muitos anos depois da experiência concreta, permite que nós pensemos que o essencial desta narrativa é não só a perda de referências, que é própria, digamos assim, da turbulência da adolescência, mas a perda de referências que eram aquelas que marcavam a vida familiar, que marcavam a vida do grupo, etc, etc, etc. O que eu acho interessante, Bruno, é que para essas pessoas e para aquelas que estávamos do lado de cá, digamos assim, portanto, quer para os chamados retornados, no caso do Rui, não retornou a coisa nenhuma, porque nunca tinha estado no Estoril, mas quer para uns, quer para as pessoas que tínhamos tido sempre a nossa vida deste lado, neste país, a Europa, portanto, nós estamos a falar de 75, a questão europeia, a nossa relação de comunidade com a Europa vai começar a ser, nessa altura, progressivamente suscitada como o destino, o desígnio do país, terminado o período em que o Rui viveu como membro de uma família de colonos. Portanto, o fim do Império é experimentado por volta de final dos anos 70, princípio dos anos 80, como um dos mecanismos, como um dos motivos, se não o motivo, para o país se redirecionar digamos assim, da lógica colonial africana para a lógica europeia. Integração no espaço. Sim. De integração no espaço europeu. Pronto, isso tinha tido passos anteriores, etc, etc. O que eu quero sublinhar nisto tudo é o seguinte, é que consumada essa escolha, e não vou agora discuti-la, consumada essa escolha, ela foi, digamos, as armas de sedução, as estratégias de sedução, digamos, de conquista dos hearts and minds deste povo, deste país, para essa nova aposta de identidade nacional, o que passou a ser a Europa, foram feitas, essa conquista foi muito baseada, muito apoiada em retóricas que digamos, que nos davam grandeza. Não é? Ou seja, há grandeza, a megalomania do Império, não é? Vai-se substituir a pouco e pouco o convencimento de que estamos no centro e fazemos parte do centro, neste caso, através da Europa e na Europa. A metáfora do pelotão da frente. Sim, sim. A metáfora da locomotiva europeia, de estarmos na locomotiva europeia. Aquele convencimento de que, por convivermos com os mais poderosos, nos tornamos partilhamos o poder deles. Uhum. Não é? E somos, portanto, de novo, uma nação grande. É uma espécie de make Portugal great again. Não é? Uma coisa assim. É um bocadinho isso. Não, estou a parodiar. Mas, de alguma maneira, no espírito, digamos assim, no senso comum, não é? Isso ganhou lastro. Não é? Esses dispositivos ganharam lastro. E, portanto, o que eu, aqui no Centro de Estudos Sociais, enfim, pela mão de outros colegas, que não eu limitei-me a ser um discípulo dessa linha de pesquisa, o conceito de imaginação do centro
tornou-se muito sugestivo. E é isso mesmo, nós imaginamos-nos centro, apesar de não sermos. Sim. Nós continuamos a ser, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista, sei lá, demográfico, etc. Continuamos a ser um país na periferia da Europa. Não é? Periferia interior, é certo, mas na periferia, ou seja, somos ali numa periferia que fica entre o centro mais poderoso na Europa e aquilo que descreve o Miguel Portas, que fica do outro lado do Mediterrâneo. Né? Portanto, somos aqui uma espécie de semi-periferia, que é um conceito também muito utilizado. Mas esta ideia de imaginação do centro, para mim, é muito sugestiva, porque há um conjunto de, digamos, há um processo de substituição, que aliás foi muito rápido, né, em Portugal, um processo de substituição da velha lógica colonial pela lógica europeia. A Europa apareceu ao país como uma espécie de nova etapa, nova promessa, e com a qual nós curaríamos o trauma do fim do Império, não é? E de alguma maneira foi assim. Ler hoje livros como o Retorno permite-nos perceber isso e permite-nos perceber o contexto altamente traumático em que esse processo de substituição se processou, mas permite-nos também, creio eu, lembrar que esse processo de substituição não apagou os traços que ficaram na sociedade portuguesa vindos do momento anterior. Eles estão aí presentes e estão muito vivos. E alguns mal resolvidos. Muitíssimo mal resolvidos, exatamente, como aliás temos visto enfim, em vários momentos da nossa história recente. Sim, a expressão que o professor usa e que cita, o dos pretos da metrópole, enfim, não é objeto deste podcast, nem temos tempo para isso, mas justifica de facto esta nova realidade que nós vivemos na Europa em geral, em Portugal em particular, sobre esses traumas mal resolvidos, porque talvez não tenha havido a capacidade de fazer uma síntese em termos de narrativa política, discurso político, até de alguma objetividade e sinceridade. Porque, como o professor disse muito bem, houve aqui uma transição muito rápida. Portugal passa de descolonizar para ser um Estado-membro da União Europeia em 9 anos. Portanto, é uma coisa, enfim, em termos históricos, é um intervalo muito, muito pequeno. Portanto, acho que mereceria até outro desenvolvimento. Eu faço duas últimas perguntas, uma ainda relacionada com o livro da Dulce Maria Cardoso e também nos permite tocar um bocadinho nisto que estamos a falar agora. Eu fiz aqui uma pequena brincadeira que foi perguntar ao ChatGPT se a descolonização tivesse sido em 2024 e se a Dulce Maria Cardoso escrevesse o livro neste momento, quais seriam as ideias principais que ela narraria contando a vida dos retornados. E, enfim, há 3-4 ideias. Uma delas é o preconceito e a discriminação moderna, as dificuldades de integração, a relação com a memória colonial, etc. Mas para mim o mais saliente, e é o primeiro que o ChatGPT me dá, é o impacto da tecnologia e nas redes sociais na forma como ostracizariam aquelas pessoas e como gerariam naquelas pessoas um sentimento de desconexão emocional. Absolutamente. O ChatGPT às vezes funciona bem, não há dúvida nenhuma. Às vezes surpreende. Não, absolutamente. Ou seja, eu acho que em 1975, quando situa o enredo do livro, a expressão bullying não era uma expressão, enfim, usada. Mas, evidentemente, que o Rui dos 15 anos, com as roupas emprestadas, digamos, com hábitos estranhos para os outros Ruis com iguais 15 anos que foram seus companheiros de escola ou de vida, daria aso certamente a grupos de WhatsApp a dizerem que o parolo não sei quê, que o afro não sei onde, que, enfim, de certeza absoluta. Portanto, e na verdade é isso, quer dizer, na verdade é essa experiência de que a integração, a inclusão, a entrada, o mergulho, em muitos casos foi e é traumático, quer por causa de mim próprio, quer por causa dos outros que estão, digamos, aqui a ver-me a mergulhar e a tomarem posição, não é? Portanto, sim, acho que essa hipótese do ChatGPT é bem capaz de ser verdade, porque ainda por cima, como aquilo é cálculo algorítmico e ele vai buscar coisas que são muito repetidas,
Ainda por cima tem essa coisa perversa que é, se calhar, isto é dito porque há muita repetição. Vai buscar um padrão, sim. Exatamente. Sim, vai buscar um padrão e, enfim, o que ele me diz é a expressão mediática, o discurso público, o modo como o escrutínio público nas redes sociais teria feito estas pessoas, poderia agravar até o sentimento de exclusão e a expressão do ChatGPT é com discursos polarizados, por vezes xenófobos e influenciando da maneira como seriam vistos e tratados na sociedade portuguesa. Portanto, é bastante ilustrativo. Pois é, aquela personalidade, ainda por cima aos 15 anos, que é simultaneamente cultora nostalgicamente da sua condição de opressor, de discriminador, e agora vítima de discriminação. Sim, precisamente. Portanto, mistura as duas coisas e isso dá um caldeirão explosivo, que é uma coisa extraordinária. Professor, o nosso tempo aproxima-se do fim. Eu tenho só duas pequeninas perguntas. Uma delas, não sei se o professor está ou não está, mas pergunto-lhe, se escrevesse agora um livro sobre a Europa, seria que género? Continuar a desobedecer à União Europeia ou seria uma coisa diferente? Sim. Eu sabia que isso ia ser atirado. E bem. Não, um livro sobre a Europa. Aqui há tempos estive numa conversa, numa palestra com o Francisco Sena Santos, e em que ele falava justamente do rapto da Europa, né? daquela situação da mitologia grega, em que a Europa, filha do rei da Fenícia, é raptada por Zeus, que se disfarça de touro e que a leva para a ilha de Creta. Eu acho que essa cena mitológica é muito desafiante para os tempos que estamos a viver. E eu era bem capaz, se eu tivesse capacidade, coisa que estou muito longe de ter, mas a sério que estou mesmo, mas acho que fascina-me a hipótese de escrever qualquer coisa sobre o rapto atual da Europa. Quem é que está a raptar a Europa? Que Zeus é esse? Que touro ou touros são esses que estão hoje a raptar a Europa e para onde é que a estão a levar? O que também significa que com isto eu estou a dizer que há uma Europa que tem um rosto, que tem um corpo, que tem uma identidade, né? E é isso que está a ser raptado. E isso, evidentemente, eu faria sempre de uma forma o mais, questionadora possível, mas interessa muito, digamos, desconstruir aquele discurso. Acho mesmo importante desconstruir aquele discurso que essencializa a Europa e que não quer perceber que a Europa é conduzida, às vezes de forma raptada, por atores que são muito fortes, não é? E, portanto, essa interrogação, não é? Quem é que está a amputar a Europa de dimensões essenciais do seu modo de ser, para voltarmos ao início da nossa conversa, o seu modo de vida, se é que existe um. Isso eu acho que era capaz de ser interessante. Mas era interessante para mim, pois ninguém ia ler, porque aquilo era uma coisa completamente chata. Teria aqui um leitor, aliás, precisar de um assistente para lhe organizar os apontamentos para escrever o livro. Vamos a isso. Sou candidato. Eu acho que o professor já me deu a resposta à última pergunta, mas ainda assim eu coloco-a sempre como fim do podcast. Vale a pena acreditar na Europa, mesmo sendo esta utopia raptada, acrescentando a sua expressão? Sim. Então agora vou responder à provocação da pergunta anterior, que é se devemos continuar a desobedecer à União Europeia ou não. É agora que eu vou dizer essas coisas. Não, eu acho que vale a pena, seguramente vale a pena fazê-lo, vale a pena continuar a pensar na utopia da Europa, se isso servir para ganhar distância relativamente a dimensões que eu considero muito negativas, que são as dimensões, afinal de contas, do rapto da Europa, não é? Ou seja, devemos continuar a usar a utopia da Europa, a nossa utopia da Europa, a utopia do Miguel Portas, a utopia do Pafadnam, a utopia, digamos, de uma Europa que contrasta muito com disciplina jurídico-política sobre migrações que serve para os atirar para o Burundi ou para o Ruanda ou para não sei onde, enfim, que permita, digamos, essa utopia da Europa que nos permita ter vergonha de sermos complacentes com o genocídio
que está a ser perpetrado em Gaza. Uma utopia da Europa que sirva para alimentar aquilo que, afinal de contas, esteve também na base da construção da atual União Europeia, que é, digamos, uma integração, uma convivência, uma articulação acrescida como receita para patamares de paz. E, portanto, uma Europa que seja ator disso, que seja ator desse entendimento predominantemente político versus a tendência para a guerra total, é também muito importante. Portanto, a utopia da Europa, as utopias da Europa precisam de ser permanentemente resgatadas como instância crítica da realidade de uma parte dominante, diria eu, infelizmente, daquilo que a Europa é hoje. E é para isso que precisamos de livros como o Desobedecer à União Europeia e as Linhas Vermelhas. Se me permites... Não, o Périplo e o Retorno, isso é que sim. Não, também, sem dúvida, mas eu, enfim, para encerrar aqui a nossa conversa, eu acho que de facto o professor descrevia esta nossa transição para o centro da Europa, de certo modo também anestesiou um bocadinho o modo como nós intelectualizámos a nossa pertença à União Europeia, e que depois teve um abanão muito grande no período da Troika, em que de repente nós percebemos totalmente de acordo com isso. que aquilo não era de facto o mar de rosas, e lá por nos sentarmos à mesa dos crescidos não queria dizer que fôssemos dos crescidos como os outros. Claro. É por isso, Bruno, eu já sei que isto estou a ultrapassar o tempo, mas é por isso que eu não posso deixar de dizer isto, porque estamos a falar da Europa. Eu tenho uma alergia de princípio àquela expressão eu sou um europeísta convicto. Porque é normalmente uma expressão que é utilizada como arma de arremesso. É normalmente uma expressão que é utilizada para diferenciar. Sim. Ou seja, eu sou europeísta convicto, tu não és. Porquê é que tu não és? Tu não és porque pões em causa uma série de coisas, porque és crítico do caminho A e do caminho B que a Europa está a trilhar. E eu sou um europeísta convicto e, portanto, defendo que, no essencial, o trajeto tem que ser este. Eu acho que, na verdade, o que há de bom nesta conversa que estamos a ter, que estamos agora a terminar, é justamente a centralidade que conferimos à utopia da Europa. Não à prática cotidiana, enfim, que também é muito relevante, evidentemente, mas à utopia da Europa precisamente como esse foco crítico que permite sempre pôr em questão, e pondo em questão permite construir, dar densidade e, portanto, fazer da Europa uma realidade concreta que se aproxime da utopia, que a utopia será sempre utopia, evidentemente. É uma belíssima forma de terminarmos, professor. Agradeço-lhe muito, muito, muito. Foi uma conversa fascinante. Um abraço, Bruno. Gostei muito. Obrigado. O podcast Biblioteca Europa é um conteúdo do Festival Literário Utopia, com curadoria de Bruno Dias Pinheiro. Uma produção da The Book Company, com sonoplastia de Guilherme Rito.